mais uma aula de sintaxe. Sem quebrar a cabeça, sem desespero. Não é difícil, hein, gente? É só prestar atenção, é só entender. Antes de começar, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, vai lá, inscreva-se no nosso Instagram, no Facebook e na nossa página www.portuguesando.com.br você vai encontrar muita coisa boa. Temos lá o plano de redação, onde você vai escolher o pacote que melhor cabe em qualquer bolso, baratinho, para estar treinando redação. Não deixe para a última hora, tá? Em treino de redação é fundamental, pelo menos uma redação por semana, para estar ir treinando para o concurso, para o vestibular, né, para o Enem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal? A transitividade verbal é quando o verbo pede ou não complemento. Nesse caso, nós vamos falar do verbo intransitivo, transitivo ou bitransitivo. O verbo de ligação foi a primeira aula. Ele não entra na transitividade verbal. Por quê? Porque ele só liga, tá? Lá no vídeo eu tô explicando. Ele só serve para ligar. Ele não tem objeto, ele não pede complemento, tá bom? Ele é só um verbo de ligação, ele só liga alguma coisa, o predicativo ao sujeito. Aqui, o verbo intransitivo, transitivo e bitransitivo. Primeiro, vamos entender aqui uma coisa. Pegando essa palavrinha aqui, transitivo. O que é transitivo, que aparece nas três classificações de verbo? Transitivo é aquele que pede complemento. O que quer dizer isso? O que é pedir complemento? Ele não tem sentido completo. Quando a gente fala, ele pede alguma coisa para a frase ficar com sentido, para a oração ter sentido. Então, transitivo quer dizer pede complemento. Aí, olha aqui, transitivo quer dizer pede complemento, né? Transitivo, pede complemento, certo? Qual que é a diferença? Esse transitivo só pede complemento. O que quer dizer infeliz? Quer dizer não é feliz. Então, o quer dizer não. Então, o que quer dizer verbo intransitivo? É aquele que não pede complemento. O que quer dizer bicampeão? Quer dizer duas vezes campeão. Então, bi quer dizer dois. Então, o que quer dizer verbo bitransitivo? É aquele que pede dois complementos. Então, vamos lá. O intransitivo é aquele que não pede complemento. Vamos lá, vou explicar. Olha aqui, primeira coisa na frase, quando a gente pega uma frase, é achar o verbo, né? A oração é achar o verbo. Ele correu. Qual é o verbo? Correu. Então, a gente fala até no verbo. Ele correu. Deu para entender? Deu. Ele não pediu, ele não perguntou nada, né? Eu corri, eu corro. Dá para entender? Dá. O verbo aqui está indicando o quê? Ação. Então, se deu para entender, não pediu nada depois, ele é um verbo intransitivo. Cheguei em Minas Gerais. Qual é o verbo? Cheguei. Tá indicando ação? Tá indicando ação. Olha, então cheguei. Deu para entender? Eu cheguei. Eu chego. Né? Ah, mas você quer saber onde? Curiosidade sua. O verbo, né? Deu para entender. Cheguei. Então, tudo que vem depois eu vou explicar. Então, se aqui não pediu o complemento para ser entendido, ele é um verbo intransitivo. Nesse caso aqui, cheguei onde? Olha, cheguei em Minas Gerais. Esse onde, toda vez que a gente faz a pergunta onde, é adjunto adverbial de lugar, né? Se eu falasse assim, cheguei em Minas Gerais ontem, o ontem seria adjunto adverbial de tempo, quando, né? Olha aqui, João morreu ontem. Qual que é o verbo? Morreu. Se eu falo até o verbo, João morreu, deu para entender? Que ele partiu dessa para melhor? Deu, né? Não precisa saber que dia que foi, quando que foi. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele não pediu complemento. Ele não pediu nada na frente para ser entendido. Ok? Olha a diferença. João morreu. Eu quebrei. Quebrei. Quebrou o quê, professor? Ficou doida? Eu quebrei. Quebrou? Olha a pergunta. O quê? Eu quebrei o copo.
Então aqui, olha, esse verbo, ele não teve sentido completo. Ele precisou de alguma coisa na frente para a frase ou oração ter sentido. Sobre frase oração, eu tô falando toda hora. Tem aula lá, tá? Primeira aula de sintaxe, frase, oração e período. Vai lá e dá uma olhadinha que vale a pena. Então, eu quebrou o que não tem sentido completo, o copo. Depois eu vou falar sobre o que é isso aqui. Maria acredita. Então, aqui, peraí, voltando. Eu quebrei. Não tem sentido completo, ele é um verbo que pediu complemento, então ele é transitivo. Maria acredita. Acredita, para eu acreditar, tem que acreditar em alguma coisa ou em alguém. Nesse caso aqui, Maria acredita. Acredita em quem? Em João. Olha, não teve sentido completo, então ele é um verbo transitivo, que ele pediu esse complemento, que nós vamos falar na próxima aula. Então, deu para entender? Quando o verbo é transitivo, ele precisa de complemento para ele ser entendido. Bitransitivo é quando precisa de dois complementos. Aqui, olha, cada verbo precisou de um só. Um só. Agora aqui, eu empresto. Empresto o quê? Meu caderno. A frase está com sentido? Olha, eu empresto. Emprestei o quê? Meu caderno. Mas eu emprestei meu caderno para quem? Para Pedro. Então, aqui para a frase, para a oração ter sentido completo, ele precisou de dois complementos. Por isso que aqui ele é bitransitivo. A mesma coisa, olha, ela devolveu. Devolveu o quê? O caderno. Para quem? Devolveu o caderno para quem? Para Maria. Então, para a oração ter sentido, precisou de dois complementos. Eu tô colocando aqui verbo transitivo, que na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Veja bem, no concurso, no Enem, no vestibular, eu posso colocar, ele é considerado verbo bitransitivo? Sim, porque ele precisou de dois complementos. Só que esse bitransitivo, na hora que a gente for fazer a análise sintática, ele é considerado verbo transitivo, direto e indireto. Tá bom? Eu tô só explicar isso aqui, que eu vou explicar depois o objeto direto e indireto na próxima aula. Assistam, que vai ter um link aqui. E eu vou falar sobre isso aqui. Então, a gente vai classificar como verbo transitivo, direto e indireto, e não como bitransitivo. Porém, bitransitivo quer dizer que o verbo é transitivo, direto e indireto. Ok? Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, dê seu joinha, espero que tenha entendido. Faça os comentários, pode perguntar que eu respondo, tá? Vai lá no site, curta nosso site, inscreva-se também, inscreva-se no Instagram e até a próxima.